Oi, oi, gente. Vou aproveitar meu marido aqui pra gente falar, dar o nosso depoimento, compartilhar com vocês a nossa experiência com o OMED, o que foi que aconteceu com uma refeição por dia durante 15 dias. E aí eu vou tentar deixar essa live no feed pra vocês, tá? Érica, boa tarde. Você tá lindo, amor. Lua, boa tarde. Rosana. Eu pensei em fazer um Reels, só que o Reels, ele me limita a fazer só 1 minuto. Como é que eu ia falar tudo que eu quero falar pra vocês em 1 minuto? Então eu decidi fazer a live porque a live fica aí pra vocês, tá? Quem tiver aí de bobeira vai conseguir pegar esse conteúdo no ao vivo. Bom, gente, é o seguinte. Eu chamei Léo, seu meu marido, e ele tem topado aí vários desafios. O primeiro desafio que eu fiz pra ele foi ano passado, sobre o jejum. Foi em setembro. Eu falei, vamos fazer um desafio de ficar 48 horas em jejum. Ele topou e ele gostou. Mentira. De jeito nenhum. Mas eu segui até o fim, pô. Seguimos até o fim. Inclusive, a gente fez naquele feriadão do dia 7 de setembro. E aí a gente combinou de quebrar o jejum no dia 7. A gente fez um mega churrascão, lembra? Pois é. Tal. E aí depois, logo depois desse desafio das 48 horas, eu chamei ele pra fazer o meu jejum mais longo, que foi um jejum de 72 horas, 3 dias. E aí esse ele não topou não. Não tem nada. Ele falou, não, eu não vou fazer esse, já fiz o de 48 e tudo mais. E aí eu tô pra fazer aí um jejum de 5 dias, mas também eu acho que ele não vai topar não. De jeito nenhum. E aí o que acontece? Aí eu peguei e falei, bom, vamos fazer um jejum. Vocês sabem que eu gosto de hackear as coisas, eu gosto de entender. Eu estudo bastante, coloco na minha prática. E aí eu queria testar o OMED, né? Muito se fala de jejum hoje, jejum intermitente, que jejum intermitente é isso, que jejum intermitente é aquilo. E cada vez mais eu tenho certeza que as pessoas usam o jejum de uma forma errada, né? As pessoas usam o jejum focando em emagrecimento. Então a galera come super errado, sexta, sábado, domingo, aí fala, segunda eu vou fazer um jejum. E aí sofre, às vezes tem hipoglicemia, ficam passando mal, né? Então assim, as pessoas acham que o jejum vai ser o salvador das furadas erradas que a galera dá, né? E não é bem assim. Então o que é que eu quis fazer? Qual é o objetivo desse teste? Primeiro, foram alguns os objetivos. Um foi entender como que o meu corpo ia lidar, sendo um corpo de uma mulher, com os hormônios de mulher, e como que o corpo de Léo ia lidar, ele sendo homem. Então, eu primeiro avaliei essa questão hormonal. Em segundo lugar, eu deixei Léo livre para ele comer a quantidade que ele quisesse, e eu calculei a minha dieta. Então, todos os dias que eu comi, minha dieta era toda calculada. E eu calculei, como a galera aí fica nessa coisa das calorias, né? Eu calculei o meu gasto energético total. Então, meio que fiz aquela continha básica da nutrição. Peguei a minha taxa metabólica, adicionei o meu gasto calórico ali do dia, aquela média, e fiz uma refeição, montei as refeições da semana, dos 15 dias com o meu gasto. O que isso quer dizer, gente? Quem ainda está preso à questão de calorias, a questão de eu tenho que comer menos e gastar mais para perder peso, né? Quem se preocupa muito com o déficit calórico, a gente acaba... Eu queria entender como é que meu corpo ia funcionar. Se eu ia conseguir perder gordura corporal, perder peso, comendo a quantidade de calorias que, entre aspas, seria para manter o meu peso, tá? Porque eu também não queria perder muito músculo, né? Eu tenho trabalhado aí pesado para ganhar massa muscular. Eu tô muito musculosa. Acho que essa é a minha fase mais musculosa, né, Léo? Assim, você já teve mais definida, né? Porque você já teve com menos gordura corporal.
né? Mas definição é Mas uma de volume, coisa. de volume eu acho que agora sim. É bem mais. é bem mais. E aí, o que acontece? O que foi que aconteceu com a gente, tá? Então, o Léo vai falar um pouquinho do que ele sentiu. Mas, em resumo, o nosso peso. Eu comecei o desafio com 64,2 kg. No meio do desafio, eu caí, meu peso mais baixo foi 61,5. Depois eu fiquei bastantes dias assim com 61,8. E eu finalizei o desafio com 62,3. Então, de peso na balança, eu perdi 1,9 kg em 15 dias. Léo começou o desafio com 79,3 kg e finalizou o desafio com 75,2. As medições que eu fiz de Léo, eu não consegui fazer as medições de Léo todos os dias, mas ele não teve essa queda depois subida, como eu tive. Ele meio que foi perdendo gradativamente. Então, no começo eu até fiquei preocupado porque proporcionalmente eu acho que eu perdi massa muscular, mas não foi uma coisa real que você explicou, né? Então, eu falei, olha, se amanhã o negócio estiver assim ainda, não vou topar esse negócio pra frente, não. Vou encerrar por aqui, mas aí não era coisa do momento, foi coisa da proporção mesmo e depois se ajeitou, né? Mas assim, eu comecei a fazer o desafio no momento também que eu tava no fim de um fim de semana bem bagunçado. Foi. Né? Porque eu fico na estratégia cetogênica, eu fico dentro do catabolismo de segunda a sexta e final de semana eu fico mais livre. Então, meu peso, né, para analisar exclusivamente o peso, ele fica meio que flutuando. Né? Durante a semana ele vai baixando e no fim de semana ele sempre sobe 1 quilo, 1,5 kg, às vezes até, dependendo do grau da bagunça, 2 quilos até. Né? Então, fica sempre nesse sobe e desce de 2 quilos entre o final de semana e o meio da semana. Então, esse final de semana foi um final de semana bem bagunçado. Eu devo ter começado o final de semana com 76 e terminei com 79 para começar o desafio na segunda-feira que a gente começou. Isso. Então, Léo, ele perdeu em 15 dias de peso na balança 4,1 kg, tá? E a explicação dele foi importante ele trazer isso para vocês. Por quê, gente? Porque essas bagunçadas que o Léo dá no final de semana são bagunçadas com carboidratos, com açúcares, né? Então, o carboidrato ele retém líquido, tá? Então, também muito do que ele perdeu aí foi líquido, tá? Essa coisa do subir e descer no peso da balança, ela não tem tanto sentido assim prático, porque é mais água mesmo, né? Ninguém emagrece de um dia para o outro 2 quilos. Exatamente. Né? E era o que estava acontecendo, é o que acontece normalmente, né? Eu acumulo um pouco mais de água, depois, pra você ter uma ideia, eu no decorrer da semana, normalmente 80% desses 2 quilos aí que eu absorvo durante o fim de semana vão embora até quarta-feira. Exatamente. É tranquilo isso aí, é só subir na balança e constatar, é rapidinho. Então, recapitulando, o Léo perdeu 4,1 kg na balança de peso e eu perdi 1,9 kg. Desses 1,9 kg que eu perdi de gordura corporal, no final de tudo, eu perdi só 200 gramas de gordura corporal. No meio do processo, eu até perdi mais. Teve no meio do processo ali, eu comecei o desafio com 11,04 kg de gordura corporal. E lá pro dia 10 dias depois, 9 dias depois, eu bati 9,83 quilos. Eu perdi quase 1,2 kg, 1,3 kg de gordura corporal. E depois foi aumentando, depois diminuiu. Por quê, gente? Porque o nosso corpo, nossa perda de peso, ela não é linear, né? Ela é flutuante. E lembrem-se que eu não estava em uma dieta para perder peso. Eu estava numa dieta para manter o peso. Então, eu perdi 200 gramas
Na verdade, não era pra perder nada. Mas eu perdi 200 gramas de gordura corporal nesses 15 dias. Já Léo, homem é dose, gente. Já Léo perdeu 1,820 kg de gordura corporal. Ele começou o desafio com quase a mesma quantidade de gordura no corpo que eu, 11,97 kg. E aí foi também só descendo. Teve um momentozinho do meio que ele aumentou um pouquinho, mas logo depois ele caiu. Então, ele finalizou o desafio perdendo ali dos 4,1 kg, 1,820 kg foi de gordura corporal. Muito bom, né? E eu vejo muito isso na prática com os homens. Realmente, o homem, quando ele faz uma restrição alimentar, ou quando ele faz um jejum, ou quando ele faz uma cetogênica muito bem feita, ele tende a perder um pouco mais de gordura corporal do que a mulher mesmo. E, assim, comparando, o Léo malha 3 vezes na semana. Não é um treino tão pesado como o meu. O Léo malha segunda, quarta e sexta. Não faz cardio. O cardio dele é caminhar pra academia e voltar caminhando da academia. E eu malho muito, muito. E eu só perdi 200 gramas, tá? Outro ponto importante aqui pra trazer pra vocês. Eu não vou trazer tudo, porque a gente tá montando pra vocês. A gente gravou tudo pro canal do YouTube, porque aí a gente tem um vídeo que vai ser mais longo. Eu coloquei, assim, muitos assim, do dia a dia, a minha refeição, a refeição de Léo. Então, isso vocês vão acompanhar como foram ali aqueles 15 dias certinho. Tem depoimento do meu personal dizendo sobre a minha performance no treino. Então, assim, vai ser um vídeo super completão, mas ele precisa editar ainda e fazer e colocar pra vocês, tá? Então, algo importante pra vocês saberem aqui. Taxa muscular, tá? Em massa muscular, eu comecei com 49,6 kg de massa muscular e eu perdi 1,6 kg de massa muscular no jejum de 15 dias ali, de fazendo OMED, né? Comendo uma refeição por dia. Eu perdi também. Você perdeu também. Mas isso, gente, é o seguinte. Lua perdeu, né? Eu tava com 64,2 kg, fui pra 62,3 kg. Mas a gente precisa ver também proporcionalmente, tá? Então, por exemplo, minha taxa muscular, porque quando a gente vê o número isolado, isso dá muita confusão. Nossa, eu tô perdendo massa muscular. E aí, foi isso que eu tava tentando explicar pra Léo. A gente precisa entender se você é desse tamanho, né? Você tá assim, desse tamanho. Você tem um peso maior. Você tem mais músculo, você tem mais água, você tem mais... Quando você diminui o seu peso, proporcionalmente as coisas também se ajeitam. Então, proporcionalmente, o que eu quero dizer pra vocês é que embora a minha massa muscular tenha baixado 1,6 kg, tá? A taxa muscular, proporcionalmente, eu vim de 77,3% de taxa muscular no início do desafio para 77,1%. Ou seja, foi quase nada, proporcionalmente. Por exemplo, se eu perder 5 quilos, a minha meta agora é perder 5 quilos, tá? Eu quero ficar com 57 quilos. Então, se eu perder esses 57 quilos, eu também vou perder um pouco da massa muscular. Mas proporcionalmente eu vou manter a minha taxa, eu preciso ter mais músculo do que gordura, entendeu? Então é isso que a gente vai avaliando. Em relação a Léo, de taxa muscular, foi o que aconteceu, porque ele começou a ficar preocupado no processo. Léo começou o desafio com 62,8 quilos de massa muscular e terminou o desafio com 60,8. Ou seja, Léo perdeu 2 quilos de massa muscular. De taxa muscular, que eu tentei explicar pra ele, mas eu não tava entendendo. Ele começou o desafio com 79,2% de taxa muscular e finalizou o desafio com 80,8% de massa muscular. Ou seja, proporcionalmente, a gente avaliando água, gordura, taxa muscular, ele melhorou a composição corporal dele, tá? Óbvio que a gente não quer perder gordura, claro que a gente quer perder gordura.
Óbvio que a gente não quer perder músculo, mas proporcionalmente não foi ruim. Proporcionalmente ele teve um aumento da taxa muscular, tá? Quando eu avalio o número isoladamente, o que é que eu tava falando pra ele? Eu falei, Léo, você não malha todo dia. Então, são coisas, gente, que eu tô trazendo pros meus estudos. Será que a pessoa que não treina forte todo dia se beneficia com a prática do jejum? Esse é um ponto, entendeu? Porque as pessoas pensam só no peso na balança, mas eu preciso entender a composição corporal. Eu preciso ter mais músculo. Quanto mais músculo você tem, mais magro você é. Se você você proporcionalmente vai baixando seu percentual de gordura, entendeu? Então, provavelmente, se Léo treinasse todos os dias bem para ganho de massa muscular, que não é o que ele faz, talvez ele não tivesse perdido esses 2 quilos. Entendeu? Porque 3 vezes na semana é pouco. Então, parem de fazer jejum para emagrecer sem treinar, sem dar o estímulo certo, né? Porque é difícil, e aí eu quero que o Léo fale um pouco, porque ele não tem o costume de comer grandes volumes. E eu acho que quem me acompanhou aí viu que assim, a quantidade de comida no prato realmente era bastante. E eu sou super acostumada a comer grandes volumes. Tanto que o Léo olha pro meu prato falando, isso já é de antes, né, amor? Lembra? Uhum. Desde antigamente, eu tinha uns períodos de dietas, assim, que era bastante proteína, assim, o prato ficava grandão. E o Léo disse, você vai comer isso tudo? E eu tenho uma facilidade para comer grandes volumes. Porque quando a gente passa o dia em jejum, passa o dia sem comer, né? E quando a gente senta para comer, tem que meio que correr atrás para comer tudo que não comeu no período, realmente é complicado para quem não tem esse hábito, não tem essa... Não sei se é da complacência do estômago, eu não sei exatamente porquê, mas assim, lógico que você chega no final do período do jejum, né? Você chega ali nas 23 horas, meio mal-humorado, né? Mas depois que eu comia, eu ficava mais mal-humorado ainda, né? Porque eu ficava empachadão, assim, ficava meio cansado de comer, meio mole, meio até sem paciência mesmo, né? Então não foi esse momento de comer. Lógico que começava com uma coisa bastante prazerosa, né? Que você tá ali com fome, você já tá na hora de você resolver aquele problema que você veio cultivando ali às 23 horas. Mas do meio pro fim já era meio que uma obrigação chata, ter que empurrar a comida goela abaixo, né? Ter que vencer ali aquele quase quilo de carne, né? Entre carne, frango, peixe. Eu comi bastante peixe nessa época, salmão, né? Então foi uma experiência difícil nesse sentido, né? De ter que vencer aquele prato de comida ali para poder sustentar, né? Por vezes eu falhei, eu não sei o quanto disso que influenciou nesse valor da perda de massa magra, né? Talvez se eu tivesse também comido mais, eu tivesse sustentado um pouco mais dessa massa magra que eu perdi, mas realmente foi bastante difícil, foi bem complicado. Eu nem ficava enjoado não, mas eu aceitava enquanto dava e depois parou e me fazia mal, assim. Eu ficava num nível de empachamento que foi além do matar a fome. Eu sempre falo, e a gente concorda nisso, que a gente deve comer enquanto tiver fome, né? Eu comia aqui, eu queria comer 2 pedaços de carne grande, 2 bifes, né, 2 steaks grandes de carne, e eu fiquei muito satisfeito com um só. Para que eu vou comer o outro? Para ficar empachado, para poder ficar, né? A coisa da gula realmente tem um efeito danoso assim no processo. Isso. E aí o que acontece com esse depoimento de Léo? Eu não ficava assim,
né? E muita gente me perguntava, Lua, você consegue comer isso tudo? Consigo. Eu não fico passando mal, eu fico extremamente de boa. E Léo tocou também nesse assunto, nesse ponto importante em relação à proteína, essa perda de massa muscular dele. O que foi que eu fiz? Como eu falei pra vocês, eu não calculei o meu. Aí eu falei pra ele, olha, você vai ficar tranquilo, você vai comer o que você tiver vontade de comer nessa 1 hora de janela alimentar. E vamos tentar, no início, rastrear o que você está comendo só para eu entender mais ou menos a quantidade de calorias que você está ingerindo. Então, nos primeiros dias, quando eu estava ali do lado dele rastreando, o primeiro dia mesmo, se eu não me engano, ele comeu 800 calorias. 800, eu estava comendo 1.600 calorias. Ele estava comendo 800 calorias, ou seja, ele é homem, ele tem mais músculo, ele é maior, ele tem uma necessidade muito maior do que a minha. Mas eu tava ainda no mindset de comer até saciar, né? Aí eu falei, ó, não é assim. Não vai dar. Você pra ficar comendo. Você vai fazer jejum. Você já não malha todo dia. E você comer 800 calorias, né? Não vai dar muito certo. Então, aí ele tentou e tal. Eu falei, vamos fazer pelo menos o seguinte. Você vai tentar seguir a quantidade que eu como. Aí eu já pedi pra moça que ajuda a gente, que faz essas comidinhas. Eu falei, ó, vai fazer o prato pra mim e pra ele igual, né? E aí foi nessa hora que ele começou a sentir essa dificuldade, né? Porque o volume realmente era grande. E ele dizia, eu não aguento, tô empachado. Eu falei, mas come porque senão vai ser ruim. O resultado final realmente vai ser danoso pra você, porque você pode perder massa muscular, não vai comer a quantidade de proteína certa. E tem que comer. E como a gente não come carboidrato e tudo, era carne, basicamente carne, peixe e tudo, gordo. Né? Isso. Então, tinha aquele pesar da gordura também. Isso. Pra gerar ainda mais saciedade. Porque foi o que eu fiz, gente. Eu coloquei mais ou menos 50-50. Botei 1 para 1. Né? Eu não fiz uma refeição hiperproteica e eu também não fiz uma refeição hiperlipídica, né? Alta em gordura. Eu meio que fiz 1 para 1. Óbvio que isso não era exato todos os dias. Então tinha dias que a gente comia tipo 70% gordura, 30% proteína. Tinha dias que a gente comia 60%, 40%. Mas a maioria dos dias eu tentei fazer de uma forma que ficasse mais 1 para 1 mesmo, tipo 50-50%, né? Pra gente ficar naquele equilíbrio ali. Então os pontos foram esses, né? O que traz pra mim que na hora que eu for fazer jejum para os meus pacientes, quando eu for dar orientação para os meus alunos lá do catabolismo, quando eu for aqui responder caixinha de perguntas para vocês, eu já tenho essa prática de que jejum, eu já sei que não é para todo mundo, que OMED, embora muitos carnívoros, por exemplo, façam OMED, mas todos que eu conheço, todos os carnívoros que eu conheço que fazem OMED, são pessoas que treinam muito e que conseguem comer grandes quantidades de comida em uma refeição. E a gente precisa entender o que vai ser bom para cada um. Então, assim, para Léo, não dá para ele comer grandes volumes. Ele tem que dividir. E olha que ele não fica comendo de 3 em 3 horas, não, porque nenhum catabolista come de 3 em 3 horas, né? Então... Assim, e eu digo mais, no processo, eu percebi que foi realmente ficando cada vez mais fácil. Isso. Né? E ficou fácil ao ponto de, no dia que acabou, no outro dia, sem querer, pela dinâmica do dia, eu ainda mantive o jejum, porque terminou que eu não consegui comer, não consegui vir em casa, não tinha... Não parei no dia para comer e eu já estava no costume, e aí ficou de tardinha para de noite mesmo. Eu acho que eu comi na terça-feira até mais tarde. Do que o que a gente estava comendo. Então, o último dia, eu fiz mais do que 23 horas de jejum. O que é que eu percebo assim também, gente? Quando a gente muda o nosso metabolismo, as coisas, elas tendem a funcionar meio que no natural. Então, assim, pra quem não sabe, o Léo é médico. Léo trabalha em centro cirúrgico, às vezes entra em cirurgia outra, né? Então, acaba que ele não tem tempo pra comer.
né? Antes ele comia as comidinhas lá que tinham que vinha no centro cirúrgico, né? Aquela carbolândia toda. Então, como hoje já, quer dizer, há bastante tempo ele já é tabulista, ele não come essas coisas. Só se tiver cirurgia, a gente sabe. Aí dá pra aproveitar. E aí, o que acontece? Às vezes, no natural ele faz o jejum. No natural. Tipo, não é algo programadinho, né? Ele fala assim, amor, hoje não deu pra comer. Eu falei, você tá morrendo de fome? Não, tô com fome. Às vezes ele chega aqui, hoje não deu pra comer, mas eu tô morrendo de fome. Então, tudo depende do dia, né? Tudo vai influenciar. A fome, ela vai sofrer influência de muitos... Se tomou café da manhã no dia ou não. Exatamente. O que é que comeu no dia anterior. Eu percebo uma grande variação dependendo do que aconteceu. Exatamente. Às vezes ele tá se deslocando, por exemplo, de um hospital para o outro, dá uma fominha, ele sabe que não vai dar tempo dele parar para comer. Ele para numa padaria, numa Select, pega uma bandejinha de queijo, come um queijinho, vai, já chega aqui de noite, não chega azul de fome, chega com fome, mas chega com a fome controlada. Hoje mesmo eu saí sem tomar café, né? Tomei só o cafezinho preto da gente ali de manhã, tomei um super coffee pra malhar e saí sem tomar café da manhã, sem comer ovo, bacon, nada do que a gente tá acostumado a comer eventualmente. A gente não, você que eu não tomo café da manhã. Aí pronto, aí fui fazer consultório, fiz 2 consultórios de manhã e tinha agora outro de tarde e no meio do tempo tinha um espaço assim de 1h30 mais ou menos, só que eu tava com fome. Como eu tive que resolver um negócio pra você, aí terminou que entre resolver uma coisa e tentar e tal, não sei o que, ia ficar tarde pra eu vir em casa, comer e voltar pro lado de lá. E aí eu terminei ficando no shopping mesmo, comi no shopping, né? Se eu não tivesse com fome, nem isso precisava, mas hoje eu tava com fome. Isso. Né? Hoje, como eu não tomei café da manhã, como eu tava ainda em jejum de ontem, aí eu julguei que eu gostaria de almoçar. De comer. Então eu parei, sentei lá no shopping, botei umas carninhas lá, um tomatinho. Nem tirou foto, nem me mostrou. Você sempre me mostra eu tô foto. dizendo que eu tava com fome. E o que é que isso traz, gente? Quando a gente tá em um desafio assim, né? 23 horas sem comer e 1 hora pra comer. O psicológico da gente meio que tenta burlar, né, a nossa estratégia, né? Porque você se sente meio que numa prisão. A maioria das pessoas, né? Então, às vezes, como eu falo, o natural é o natural. A gente não pode fugir do natural, né? Então, fazer de forma natural, não ficar preso a 23 horas, 22 horas, 18 horas, porque às vezes eu vejo as pessoas, Lua, poxa, eu programei para fazer um jejum de 18 horas e quebrei o jejum com 17 horas e 35 minutos. Eu sou um fracasso. Nossa senhora, não é um fracasso. Não tem essa coisa do ponteiro, gente, tá 18 horas, 16. Isso aí, a gente usa, por exemplo, eu como nutricionista, uso em mim algumas estratégias de jejuns programados, certinhos e tal, para uma forma de teste, porque eu testo muitas estratégias comigo. Segundo, quando eu estou muito focada em mudar a minha composição corporal, então eu uso o jejum intermitente como uma ferramenta para isso. Não que ele seja imprescindível, mas eu gosto da prática do jejum. Eu gosto de como eu me sinto com o jejum, por exemplo. Eu fico mais focada, eu tenho mais tempo livre, eu fico mais... meu cognitivo realmente fica mais aguçado do que quando eu como. Teve um sábado desse que a gente estava em jejum de 23 horas, ainda no OMED, e eu falei, Léo, eu quero gravar um conteúdo para o Instagram, que são os Verdades Sejam Ditas, que aí tá saindo para vocês aí todos os dias. Nossa, a gente sentou aqui, a gente gravou vários pra vocês. Porque eu tô soltando um por dia, mas a gente... Que talvez em outra condição, eu não estivesse tão focada assim, né? Então, eu gosto de olhar o jejum para outros benefícios, né? E cada vez mais eu vejo que para a perda de peso... Ele vai ser uma consequência para alguns, ele vai funcionar para alguns em uns momentos, em outros não vai funcionar, em outros momentos o jejum pode atrapalhar, inclusive, a perda de peso, né? Tem pessoas, por exemplo, que
acabam tendo compulsões alimentares porque fazem o jejum de forma errada, né? Mas assim, eu percebo o seguinte, que a prática do cetabolismo faz a gente ter uma facilidade bem maior. Isso, óbvio. Bem maior. Então assim, não, 17 horas e meia eu não consegui, não sei o quê. Assim, sem desmerecer, mas essa pessoa não chegou lá ainda, né? Ela tem um motivozinho para lamentar, né? Tem um motivozinho. Você tenta acalentar, tenta passar um pano aí, mas ela tem um motivo para se sentir derrotada, porque ela não chegou lá ainda. Ela não está no nível, se ela tiver no processo do cetabolismo, ela não está no nível ainda avançado, né? Ela não chegou no Keto Mindset ainda, né? Então, quando você chega lá, e eu realmente me considero bem adaptado na coisa, né? Tanto que eu fico, né, nessas escapadas aí que não me tiram do foco da coisa, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Nenhuma. Assim, vamos fazer 24 horas de novo? Vamos fazer, tranquilo. Assim, não tem muito motivo para fazer. Mas se for um desafio e eu topar o desafio, eu vou cumprir até o fim. É aquela coisa assim, gente. Vou dar um exemplo lúdico para vocês, assim. A gente que tem um metabolismo transformado, né? A gente oxida a gordura como fonte de energia de uma forma muito tranquila. Eu falo que Léo, que come os carboidratos nos finais de semana, ele é um motor flex, né? É como se fosse um carro. Explique direito. Então, o carro... Dá pra entender então, o carro flex, ele pega gasolina e álcool. Ele vai funcionar das duas formas. Ele vai ter essas duas fontes de energia e ele vai funcionar da mesma forma. Então, uma pessoa como o Léo hoje, né, que transformou o metabolismo dele, que ensinou o metabolismo a queimar a gordura corporal de forma eficiente, de queimar a gordura alimentar de forma eficiente. Então, quando entra o carboidrato, ele também consegue lidar bem. Então, ele lida bem com as duas fontes de energia. E o que é que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas só conseguem lidar bem com uma fonte de energia só e, infelizmente, é o carboidrato. Então, essas pessoas não são flex. Essas pessoas elas são travadas em um macronutriente. É mais ou menos isso. Então, as pessoas que são flex, né? Eu não vou dizer que eu não sou. Eu sou. Se eu comer um carboidrato agora, eu fico bem também. Tipo, meu corpo lida bem, eu sou sensível à insulina e tudo mais. Super tranquila. Eu não consumo, eu não faço essas escapadas estratégicas com frequência como o Léo faz. Mas, por exemplo, Lua, o que eu vou comer no aeroporto? O que eu vou comer no avião? Nada, porque nós, como o Léo falou, a gente que está super adaptado, que a gente tem uma cetoadaptação do nosso corpo, a gente fala, bom, se não tem o que comer, a gente fica em jejum e a gente não sofre com isso, né? Então, o nosso corpo, ele vai aqui, ó, tô com fome, tô precisando de energia, não vou desmaiar, não? Não vou desmaiar, porque o meu corpo, ele é flex. Então, ele vai pegar minha gordurinha ali como fonte de energia e vai usar para me dar aquela energia. Tá faltando uma glicosezinha aqui. Bom, o meu fígado vai fazer aqui um pouquinho de gliconeogênese. Ele vai transformar aqui o lactatozinho em uma glicose. Então, vamos lá, né? Não deixa de ser tentador, né? Eu fui almoçar no shopping, né? Então, da porta do shopping até o restaurante, a gente passa por mil atrativos diferentes, né? É cheiro de doce, é cheiro de confeitaria, é cheiro de pizza, é cheiro de hambúrguer, né? Então, é tentador, mas a gente consegue segurar a onda, né? A gente consegue se prender, né? Só olhar pro relógio assim, era segunda-feira, então segunda-feira estamos nesse status aqui. Mas isso é uma conversa para depois, gente. Isso aí significa identidade, né? Ele instalou uma identidade. Ele é uma pessoa cetogênica. Eu já vi várias vezes as pessoas durante a semana oferecendo alguma coisa para Léo e tal. Ele fala, não, porque isso aí não é cetogênico. Então é a identidade. Então quando eu vou em um restaurante, quando eu vou em algum lugar, eu já olho para a minha identidade. Qual é a identidade de Lua?
uma alimentação carnívora. Então eu só como carne, ovos, eventualmente queijos, bacon e manteiga. Então eu vou olhar isso. Ele já olha outras coisas, ele olha um tomatinho, ele olha um brócolis, ele já olha uma saladinha, ele já olha um moranguinho, ele fala, amor, tem moranguinho ali, então ele pode comer um morango, um coco. Então, a gente instalar a identidade, né? Por isso que é importante a gente não ficar pensando em dieta, que é o que eu bato tanto na tecla. É estilo de vida, é a gente construir um estilo de vida. E é isso que é o catabolismo, né? A gente remodelar o nosso metabolismo e construir um novo estilo de vida. Não significa que você tem que ser cetogênico para sempre, não significa que você tem que ser carnívoro para sempre, significa que você tem que ter uma dieta baixa em carboidrato e você vai encontrar o seu caminho, né? Você pode ser ali, comida de verdade, eu prego muito, mas eu prego muito a questão da gente se alimentar com comidas de verdade, então é paleo, é low carb, é cetogênica, né? Cetogênica funciona bem, não só no sentido, por exemplo, tem pessoas que falam, Lu, eu fui pra low carb, só que na low carb eu comecei a ficar com vontade de comer mais doce. Fui pra paleo, passei a comer uma batatinha, passei a comer um batata doce, uma coisinha, me dá um gatilho pra isso. A mesma coisa acontece com os carnívoros. Tem carnívoro que fala, eu vou tentar fazer carnívora com frutas, que é a animal based. Vou consumir frutas. Eu tentei fazer isso recentemente. Falei, vou tentar voltar às frutas. Aí comecei a comer mamão, melão, junto com as carnes. Nossa, eu comecei a ficar com vontade de comer carboidratos, assim, meio que desesperada, né? Então, não significa que existe, assim, o certo e errado em relação a essas composições quando a gente fala em comidas de verdade, né? Comidas de verdade. Então, para algumas pessoas, a cetogênica vai ser maravilhosa. Por exemplo, para ele, a cetogênica funciona muito bem. Ele gosta de tudo que está na cetogênica. Ele mantém o que ele conquistou, né? Léo, que não sabe, perdeu 10 quilos fazendo dieta cetogênica. Ele mantém já há quase 2 anos essa conquista. E ele come as coisas dele nas escapadas estratégicas, né? Que também não é sempre que tem essas escapadas estratégicas assim. Nem sempre é intenso também. Nem sempre é intenso, exatamente. Ontem, por exemplo, a gente comemorou o aniversário dele aqui com alguns familiares que estiveram aqui em casa. Foi foi hambúrguer, ele comeu o pão do hambúrguer, aí eu tinha um bolinho, ele comeu o bolinho, mas não foi aquela extravagância. Nem por isso também Coca-Cola, isso. Nem sair comendo o mundo, né? Foi um pouquinho só, tanto que eu comi hambúrguer, eu comi bastante hambúrguer com pão, né? Mas depois o bolinho eu já não queria mais. Eu comi um pedacinho de bolinho e um brigadeiro. Isso. Foi isso aí, né? Que estava dentro da minha estratégia do fim de semana, né? Então, para cada um vai funcionar de jeito, sabe, gente? E só voltando para o jejum é isso, né? O jejum é a gente escutar quando a gente tem fome, porque muitas pessoas também ficam naquela tipo, mas tem que ser um jejum de 12 horas, tem que ser um jejum de 14, tem que ser um jejum de 16 horas. Bom, gente, quando você fica do almoço até o jantar sem comer nada, isso também é um jejum, né? É porque existem esses protocolos bem armadinhos, né? 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas. Mas quando você não é uma pessoa que fica beliscando o dia todo, você é uma pessoa que não come de 3 em 3 horas, né? Você dá um descanso para o seu corpo, você acaba fazendo. Lu, eu faço 3 grandes refeições, eu faço jejum, faz. Se você toma café da manhã 7 horas da manhã, almoça 1 hora da tarde, come 19 horas, já está fazendo jejuns entre essas refeições. E isso é positivo para o corpo, né? Você está dando tempo ao corpo, para o corpo lidar com a comida, para, enfim, você não bagunça muito o seu metabolismo, né? Tem uma pergunta. E aí, essa foi nossa experiência no OMED. Eu, por exemplo, peraí que eu respondo essa perguntinha. Eu, por exemplo, Léo já saiu, então tem dias que ele tá comendo conforme, como ele mostrou hoje aí, conforme a fome e a saciedade dele. E eu decidi ainda seguir com o OMED 3 dias na semana. Então eu tô fazendo o OMED terça, quinta e sábado.
E TwoMed, que é meu padrão alimentar, 4 dias na semana. Tá? Então não sair de vez não, até para entender também um pouco o efeito rebote do corpo, né? Então quando a gente sai assim da estratégia. Gosto de treinar em jejum e quando volto do treino não tenho fome. Preciso comer logo ou só quando sentir fome? Eterno. É Eterno seu nome? Que nome diferente. Eterno Machado. Veja só, a galera aí do fitness vai dizer que tem que comer logo, porque senão você vai catabolizar e vai perder o músculo e tudo mais. Eu construí a minha taxa muscular que eu tenho hoje ficando em jejum, porque eu também não tenho fome, é fisiológico do nosso corpo, né? Geralmente as pessoas que treinam, principalmente que treinam muito pesado, existe uma explicação fisiológica para isso, mas não vou entrar em termos técnicos aqui, mas existe algo que acontece realmente que a gente fica um pouco sem fome e tem algumas pessoas que logo depois, 30 a 1 hora depois, começam a sentir fome e tem outras que ainda permanecem com fome por algumas horas. Então, geralmente eu treino de 8 às 9, eu realmente só vou ter fome lá para umas 11h30 do meio-dia, que é a hora que geralmente eu como. Quando eu sinto fome um pouco mais cedo, eu como um pouco mais cedo, 10h30, mas eu não fico naquela neura da galera que sai da academia já fazendo coqueteleira de whey. Eu era assim, tá? Lá atrás. Então eu me livrei dessa indústria fitness, eu me livrei de whey todos os dias. E já sai porque tem que tomar o whey, não. Então, E assim, hoje também saí, só vou comer meio-dia, né? Pois é. E aí a gente tem... O que importa, gente, primeiro, não existe nada pronto na nutrição. Não existe. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você até. Por exemplo, tipo, você pode ficar 2, 3 horas sem comer e no seu resultado final não ser legal. Cada corpo vai responder de uma forma. Mas quando a gente vai estudar fisiologia, eu vou imaginar assim, bom, eu preciso dar em 24 horas a necessidade proteica para tal objetivo. Não importa se vai ser logo depois, não, eu vou dar. Durante o meu dia eu vou dar a caloria que eu preciso dar para aquele músculo crescer. Durante aquele tempo eu vou dar a quantidade de aminoácidos que eu preciso dar para aquele músculo dali durante o dia, né? Você pode ser um caso à parte? Pode. Mas no fringir ali dos ovos, não precisa. Deu para entender, gente, tudo aí que a gente comentou sobre o nosso OMED? Ainda vou convencer meu marido a fazer 5 dias de jejum comigo. Comer carboidratos cheios de açúcar pode causar candidíase sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Existe artigo científico provando isso. Amigas ginecologistas também já pontuam isso, né? Quando as pacientes elas baixam ali o consumo de carboidratos cheios de açúcares, melhoram as candidíases. Enfim, gente, tem muita relação, tá? Soares Tatiane pediu para abrir caixinha de pergunta. Vou abrir. Terminando aqui, eu vou abrir caixinha de pergunta. Você poderia falar mais sobre sua compulsão quando incluía frutas? Porque isso acontece comigo também. É vontade, gente. Vontade de comer carboidrato. A compulsão é essa. Então, assim, eu tava com uma dieta calculada. Compulsão, né? Acho que abre a porta. É a porta, exatamente. Abre a porta. Exatamente. É muita vontade. Coisa que eu não tenho. Gente, eu saio com essa criatura. Ele sabe disso. Meus amigos sabem disso. Tem amigo meu que chega aqui em casa com doce, com arroz, porque aqui em casa não tem arroz, a gente vai fazer churrasco. Tem um amigo meu que é louco por arroz, ele não faz mais isso hoje em dia, não. Mas antigamente ele falava, vou levar arroz. A galera sempre tá do meu lado com carboidratos. Eu não tenho vontade. Tô mentindo? Ontem a gente achou uma Coca-Cola aqui que ele trouxe. Uma Coca-Cola zero. Ainda deixou na minha geladeira, que eu não compro esse negócio, até hoje. Eu não sei se ele tá aqui não, seu Bruno. Mas na carnívora, na cetogênica também, é muito comum
os relatos dos meus alunos, é muito comum os relatos dos meus pacientes que fazem a estratégia cetogênica falarem assim, minha vontade de doce diminuiu, né? Vou até tentar colocar uns prints para vocês lá nos stories de pessoas reais falando isso, e realmente diminui, né? Você mesmo, ele gosta muito de doce. Quem não gosta, né, gente? Eu também gosto, mas eu não tenho essa vontade. Então, quando você tá numa estratégia certinha, você às vezes nem lembra, né? Que, eu tenho que comer um chocolatinho. Não existe isso. Não tem que comer, né? Não dá vontade. Não tem vontade, né? Então, quando eu comecei a comer as frutas mais doces, abri uma porta, comecei a ficar desejando coisas doces, entendeu? Ainda não consigo bater a meta do aporte proteico. Posso tomar aquele Beef Protein da Essential? Pode, é uma alternativa para você, se você tá na carnívora, né? Você fazer o consumo do Beef Protein, mas aos pouquinhos tente ir aumentando seu aporte proteico, para você não ficar dependente aí dessa indústria e de gastar dinheiro com isso, né? É porque é mais caro que carne. É mais caro que carne, é mais caro que ovo. A gente não sabe de fato o que é que tem dentro daquilo ali. A gente aposta que tem o que está na lista de ingredientes, mas a gente não sabe, né? A gente está no Brasil. Então, a gente ainda tem que confiar no que é que está ali. Isabela falou, consultório, manda contato. Manda aí, amor. Bota aí pro pessoal o meu contato. O jejum pode piorar a compulsão alimentar em algumas pessoas, tá? O jejum, ele tanto serve como um tratamento para compulsão alimentar, quando associado a uma dieta bem feita, a mudança, porque a gente é tudo metabolismo. É como eu falei para vocês, hoje eu não tenho essa necessidade do doce. Os meus catabolistas não têm essa necessidade do doce. E aí eles podem fazer o jejum, impossível eles terem ali uma compulsão alimentar, né? Então, se você não muda o seu metabolismo, começa a fazer jejum para emagrecer, isso pode levar você, por exemplo, a ter uma compulsão alimentar. Mas eu fui por um congresso há 2 anos do Brasil Low Carb, e eu lembro de um psiquiatra, não lembro o nome dele agora, que ele deu uma palestra muito legal falando sobre isso, né? Então, ele trouxe depoimentos de pacientes. Ele é um psiquiatra que trabalha muito com a alimentação em relação a problemas mentais, que cada vez mais, né, tá aumentando aí as evidências de que faz muito sentido. Então, TDAH, autismo, Alzheimer, então várias, depressão, enfim, transtornos, né, obsessivos compulsivos, transtornos de imagem, de identidade. Então, assim, vários processos a gente consegue modular com a nossa alimentação. Então, ele trouxe vários relatos de pessoas que se curaram da compulsão, primeiro mudando o metabolismo com a alimentação e fazendo o jejum intermitente. Mas, para outras, quem faz errado, pode dar ruim, né? Pode dar ali a compulsão alimentar. Para a perda de peso acima de 20 quilos, carnívora ou cetogênica, qual você acha mais fácil para se adaptar? Gente, sempre o mais fácil vai ser o que tem mais variedade. Sempre. Isso aí é a minha opinião. Para chegar onde eu estou hoje, eu passei alguns meses na cetogênica. A carnívora como destino imediato, eu acho que é muito difícil. Você tem que mudar a mentalidade parceladamente. Não dá para você parar o mundo hoje e dizer, a partir de agora só como carne. Não dá para você fazer isso. É muito mais difícil. Você vai desistir logo. Exatamente. Então, a sugestão é essa, é seguir o passo a passo. Eu acho que o que a gente está propondo, o que a gente está desenhando com o catabolismo é essa rota, né? Você quer chegar na carnívora, você tem que seguir o passo a passo, a rota certinha. Você vai passar por dentro da cetogênica, vai viver bem a cetogênica, vai entender tudo, vai praticar
a cetogênica por algum tempo, por alguns meses até. Provavelmente nessa saga aí, né, você vai perder seu peso, né? Você não vai chegar, talvez, na carnívora devendo peso a perder, né? Você vai entrar na carnívora como uma opção. Você vai entrar na carnívora como um desafio, como uma vontade e tudo. Eu acho que a carnívora não deve ser tomada, não deve ser entregue à carnívora o objetivo de fazer você perder peso. Eu acho que é um processo de satisfação e não uma coisa que você vai ter que ficar preso para atingir a sua meta, né? A minha visão é essa. Eu acho que é muito mais prazeroso você viver a cetogênica, viver ali o que a gente conta no catabolismo e assistir o seu avanço na perda de peso, do que você botar na cabeça: eu tenho que ser carnívoro, tenho que ser carnívoro, tenho que ser carnívoro, e achar que chegando na carnívora você vai perder peso. Aí você perde de aproveitar a parte do catabolismo, as fases, tudo que você vai viver, tudo que você... são degraus mesmo. Você vai alcançar o ápice do catabolismo. Aí depois você vai, já tô aqui, daqui para carnívora, dá para topar legal. E assim, gente, todos os carnívoros que eu conheço, assim, que eu sigo e que eu faço mentoria fora do Brasil e tudo mais, os carnívoros aqui do Brasil que eu conheço também, as pessoas que seguem esse tipo de estilo de vida, vieram da cetogênica. Juro, eu nunca vi nenhum que veio de uma dieta padrão para uma carnívora, tá? Então, assim, porque é o caminho, né? E, por exemplo, eu fui pra carnívora, eu já contei isso aqui em outras lives, de uma forma muito intuitiva. Foi meio que natural, não foi algo, assim, óbvio que eu já tava namorando alguns perfis, eu já tava interessada, e aí culminou nessa época de que eu tava, eu não quero hoje salada, eu não quero hoje o brócolis, eu quero comer só a carne. Agora começou, e assim foi gradativo. Então, na cetogênica, por exemplo, tem algo que era o queijo, né? Então, o queijo fazia parte da dieta cetogênica com uma moderação, né? Que as pessoas também exageram. Quando a gente fala em low carb cetogênica, a pessoa quer taxar queijo em tudo quanto é lugar. Mas tinha, e eu gosto muito do queijo. Então, na minha transição para carnívora, eu mantive o queijo, eu fui aos pouquinhos também, não foi algo, a partir de amanhã só carne, sal e água, não foi assim. Então, assim, eu engordei no início da carnívora, né? Então, eu acho, de verdade, pela minha prática, pela minha experiência, que você primeiro modificar o seu metabolismo através de uma dieta que vai te dar um pouco mais de opção, uma dieta que é saborosa, e daí lá na frente você decidir, eu não quero mais comer legumes, né? Hoje minha mãe, por exemplo, minha mãe é cetogênica, e aí ela vai falar, filha, às vezes eu não tenho vontade de comer saladas de noite, eu só tô comendo a proteína. Então assim, mas às vezes ela come, então ela não tem uma coisa assim, eu sou carnívora, eu sou não sei o quê. Não, tem vezes que ela faz um prato só carnívoro, tem 3 dias que ela come cetogênica, ela bota umas saladas, uns legumes, ela toma um iogurte, 2 ingredientes, né? Tem dias que o Léo faz um prato mais carnívoro, mas tem dias que ele bota um brócolis, um tomate, uma coisa assim. Então, eu acho que é mais fácil, né? Eu acho que o caminho é mais fácil, é uma identidade que é mais fácil da gente colocar para ir chegar numa estratégia carnívora, se você quiser, tá? Por quê? Porque tem muita gente... E essa é uma das minhas grandes preocupações aqui no Instagram, de não... E eu fico, Léo, me chama atenção, né? E eu queria também que vocês chamassem essa atenção, se vocês verem aí alguma coisa nesse sentido, de que a carnívora é a melhor, de que a carnívora é a salvadora da pátria, que é a carnívora que vai resolver todos os problemas. E não é, né? Embora eu viva um estilo de vida carnívoro,
O meu curso é para ensinar você a mudar o seu metabolismo. É para ensinar você a fazer uma cetogênica bem feita. É para você consertar vários problemas na sua saúde. Né? É para que você seja dono da sua saúde. Você vai aprender mitos nutricionais, você vai aprender a ler rótulos. Então, é um curso que eu trouxe de toda a minha bagagem, né? Para você colocar na sua casa sua comida de verdade. Se você entra lá e vai no grupo da Tribo Cetogênica, você vai ver lá os depoimentos no Telegram da galera. Poxa, Lua, mudei a alimentação da minha família. Então, é isso que eu busco, né? Então, eu não quero também passar essa imagem que, não, é isso aqui que vai resolver. Não, eu quero que a imagem fique clara. E aí eu tô trabalhando, né, nessa comunicação de que é possível. Porque a gente foi ensinado que tem que ter o prato colorido. A gente foi ensinado que a gente tem que ter legumes, frutas. E tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta de legumes. E tá tudo bem se você faz da forma certa. Porque nas proteínas você vai ter todos os nutrientes. Você não é obrigado a comer os legumes, né? Então eu quero só mostrar para vocês que existe esse universo. Que dá para ser. Dá para ganhar músculo sem carboidrato. Dá para emagrecer numa dieta carnívora. Dá para ganhar peso também. Eu ganhei, né? Então eu não quero deixar a imagem que carnívora é a salvadora da pátria, né? Então assim, nem a cetogênica, né? Mas A cetogênica foi a salvadora da minha pátria. A cetogênica é a salvadora da pátria de muitas pessoas. Porque as pessoas passam a comer de uma forma mais gostosa, né, gente? Poxa, comer peito de frango com batata doce e aí você vai comer uma sobrecoxa com a pele é muito mais gostoso, né? Comer um patinho e aí você troca esse patinho por um bife ancho, por uma fraldinha muito mais saborosa, né? Você perde o medo da gordura boa dos alimentos. Então, com certeza é a salvadora da pátria de muitas pessoas, que a pessoa fala, nossa, eu já escutei muito, eu me encontrei nisso aqui, né? Eu tava triste, e agora eu me encontrei. Então, é a salvadora da pátria, mas no resumo total, a gente tem que ver o que é que vai funcionar pra gente, o que é que vai funcionar pra cada um. Pra ele não funciona a carnívora raiz, pra mim funciona, entendeu? Pra grande maioria das pessoas, a cetogênica funciona melhor, mais fácil do que a carnívora, né? Carnívora é pra aquelas... Gente, é assim, ó, você só come ovos, carnes e manteiga, a pessoa acha que eu sou um ET. Essa é a cara que as pessoas fazem, sem brincadeira. As pessoas fazem, porque realmente é uma coisa diferente. É uma restrição muito grande. Uma restrição gigantesca, né? Então, Dr. Regis ali, ó. O Laciane botou. Dr. Regis, que é o psiquiatra que eu falei do congresso, gente. O Léo botou meu site aí, gente, para informações de consultas, www.luaferrari.com.br. Eu atendo presencial aqui em Salvador e online. E eu acho que já foi, né? Vamos nessa. Estou na carnívora desde janeiro, já emagreci 16 quilos, estou me sentindo muito bem, já não tenho vontade de doce. Sou cetabolismo. Uhul! Tá vendo aí? Só corrobora o que a gente falou. E olha que em janeiro não tinha ainda módulo carnívoro lá no cetabolismo. A gente botou o módulo carnívoro por muitos pedidos ali da galera. Eu acabei gravando o módulo carnívoro, que ainda tem coisa para chegar, atualizações para chegar para vocês lá no cetabolismo. Mas que legal, parabéns, 16 quilos. Estou na Lion Diet, quero fazer por 3 meses e depois ir colocando as outras carnes. E a Lion Diet? É a dieta do leão, carne, água e sal. E leão como sal? Não, amor, mas, né? Molha tem que ter um salzinho, né? Molha a carne no mar. É verdade que não pode ficar comendo só carne o resto da vida? Não é verdade. Você pode ficar comendo só carne o resto da vida. Agora, assim, você tá quer? Você já quer? Tá com a chave virada ou não tá? Você quer? É isso que você quer pra sua vida? Qual é o objetivo? É isso que vocês têm que saber. Eu sempre falo, vocês têm que saber o pra quê de vocês. Vocês querem fazer porque tá na moda.
E surge muita coisa da moda, né, gente? É o bullet coffee, é o jejum do ovo, o egg fast, aí todo mundo tá fazendo. Agora, na comunidade carnívora, tem algumas pessoas aí falando sobre jejum da sardinha, passa 3 dias comendo só sardinha. Então, assim, ficam buscando esses salvadores, assim, da pátria. Tem que saber pra que tá fazendo, tem que ter né? Quando fiz carnívoro, adorei. Controlei tudo, menos a minha ureia e creatinina. Oxi, vivia desidratado. A ureia, gente, geralmente ela tá bem associada à desidratação, tá? Então, se a gente também não olha tanto a creatinina, por exemplo, se você malhava, ela pode aumentar porque você malha, né? Porque você tem massa muscular. Principalmente se malha e não bebe água. E se você tem muita massa muscular, também você pode ter uma creatinina mais alta. Então, a gente vai olhar, dá uma olhada na taxa de filtração glomerular. Se der alterada, a gente também não precisa se preocupar com isso. A gente vai ver um outro exame chamado cistatina C. É esse exame que vai dizer se você está com algum problema renal ou não. Mas ureia geralmente aumentada na carnívora é desidratação, tá? E creatinina é isso aí que eu falei. Você calcula a cetogênica na perda de peso? Depende. Quem quer perder peso e está vindo de uma dieta padrão, eu quero modificar. Não é só... Eu não quero que a pessoa fique presa a um papel. Eu quero que ela reaprenda a comer e principalmente que ela reaprenda os sinais de fome e saciedade dela. E ela não vai fazer isso com o papel calculado. 100 gramas disso, 200 gramas disso, 300 gramas disso. Não. Então, ela, aos pouquinhos, quando ela começa a cetogênica, e é o que eu ensino lá no catabolismo, ela vai comer, existe um PDF com tudo que pode no meu protocolo. Então, ela pode comer tudo que ela quer. Óbvio que eu dou umas dicas, assim, no almoço faça essa composição, no jantar faça essa composição, né? Então, eu dou umas dicas importantes, mas eu quero que ela coma até a saciedade dela. E ela vai comer na hora que ela tiver fome, e ela vai parar de comer na hora que ela estiver saciada, tá? Aí, quando ela chegar num platô, na cetogênica, a gente começa a lapidar. Aí a gente primeiro começa com os erros, porque tem vários erros aí envolvidos. Aí a pessoa tá comendo muita castanha, a pessoa tá comendo muito queijo, a pessoa tá lascando na gordura. Aí a gente começa a lapidar, mas ainda sem calcular. Aí ajustou isso aí, pronto, e platô ainda, tá no platô novamente. Não tô querendo perder mais, tô querendo lapidar, tô querendo ter os benefícios dos corpos cetônicos. Aí pra gente ter os benefícios dos corpos cetônicos, principalmente a nível de cérebro, de foco, de energia, de disposição e tal, aí eu preciso calcular para eu começar a produzir esses corpos cetônicos. Eu quero definir, eu quero perder mais gordura corporal na cetogênica. Aí a gente vai lá e calcula a cetogênica e vai fazendo uma cetogênica adaptada. Mas inicialmente, para perder peso, coma quando tiver fome, pare de comer quando estiver saciado e vai aos pouquinhos mudando esse metabolismo até chegar lá, tá? Dr. Flávio Guerra falou que foi exatamente assim com ele. Cíntia falou, estou no catabolismo, ainda não tive coragem nem de estudar o módulo da carnívora. Aproveite bem antes. Aproveite bastante, Cíntia, a sua cetogênica. Você é uma vencedora. Tudo que aconteceu de positivo na sua vida, no catabolismo, você, assim, eu tenho muito orgulho de você, que estava super desacreditada pelos médicos em relação a várias coisas, né? E você conseguiu perceber que a alimentação era o mais importante para tudo que você estava passando, né? Então, não necessariamente você precisa ir para carnívora. Se você está confortável na cetogênica, segue com ela e continua aí no nosso catabolismo, tá? Essa semana, inclusive, tem live, a segunda parte da interpretação dos exames bioquímicos. 4 meses de cetogênica, entrei em platô e passei para carnívora. Opção também. A carnívora pode ser uma ferramenta, né, para essa saída do platô. Pode. Na compulsão por doce, pode ser porque salgou a comida? Não, gente, eu uso muito sal. Gente, o sal fica aqui do meu lado, estou no meu escritório. Eu uso muito sal. Eu tenho que repor muitos eletrólitos,
porque eu não como carboidratos, eu treino muito, eu suo muito. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Quanto mais sal eu como, mais sal eu tenho vontade de comer. Esse daí fica, para de botar sal nas coisas. Eu faço churrasco, salgo direitinho, ali tá no ponto. Chega lá, ele ainda quer, ainda vem na pé da churrasqueira pegar do meu sal pra botar no prato dela. Pois é. Eu entendi, Léo, passei pela cetogênica, tive gases, cólica com vegetais, por isso estou entrando na carnívora, doutor. Isso. E assim, gente, perceber também, às vezes não são todos os vegetais, É isso que eu ia falar né, agora. que causam gases, que causam nem você cólicas. precisa comer todos também. Então, a carnívora, ela muitas vezes pode servir, depois que você está ali certo adaptado, como uma dieta da eliminação. Você fala, bom, olha, eu gosto de brócolis, eu gosto de abobrinha, eu gosto de berinjela, eu gosto de couve-flor, adoro. Gente, na época que eu era cetogênico, eu adorava lasanha de berinjela, lembra? Tinha vários dias aqui em casa, lasanha de berinjela, lasanha de abobrinha. Então, assim, quando eu quero entender o que é que tá me causando mal aqui. Aí você vai pra uma carnívora, tira todos os vegetais, e aí você vai aos poucos. Essa semana eu vou comer só brócolis. Aí você vai lá e come só o brócolis. E carne. E carne, né? Óbvio, né? Eu tô falando dos vegetais. Aí você come lá sua carne com brócolis. Poxa, fiquei bem. Então o brócolis não te faz mal. Mas semana que vem você bota o outro legume que você gosta, né? Tipo, abobrinha. Poxa, eu fiquei com gases. Então você consegue pegar o que é que te faz mal e o que é que não te faz mal. Entendeu? Por exemplo, minha mãe fez a dieta da eliminação. E aí, por exemplo, abacate, que é uma fruta da cetogênica, faz mal para minha mãe. Então, assim, ela já eliminou do cardápio dela o abacate, né? Então, ela come outras frutas. Gente, eu preciso ir. Estou na cetocarnívora há 4 meses, mas esse final de semana comi feijão com arroz, aipim, engordei 1,5 kg. Comida de verdade engorda? Engorda! Eu engordei na carnívora, gente. Comida de verdade, só carne. Engorda. Não, mas aí também, isso não necessariamente é engordar, né? Provavelmente ali pode ter, sim, um pouco de gordura, né, corporal. Então, a gente tem células adiposas. Então, quando a gente extrapola a quantidade de energia que a gente dá ao corpo, a gente vai reter um pouco da gordura, né? Obviamente. Mas, se você vem de uma cetogênica, 4 meses, uma cetogênica limpa, uma cetogênica bem feita, e aí você comeu ali aipim, arroz, feijão, é aquela coisa do carboidrato que eu falei lá no início da live, você acaba retendo muito líquido, né? Então, quando você voltar aí para sua cetogênica bem feita, raiz, provavelmente você mulher, Leonardo com 2 dias volta pro peso dele. Você mulher lá para uns 3 a 4 dias ali. No finalzinho ali da semana, seguindo certinho, você provavelmente volta ao seu peso, né? Não foi 1,5 kg de gordura, é isso que eu quero dizer, tá? E tem que ver também, assim, se ela já chegou no objetivo dela e tudo, né? Pra poder abrir essas portinhas aí que a gente abre às vezes, né? Exatamente, isso é um ponto muito importante. Quando as pessoas falam, eu vou mais restringir, eu falo, gente, a restrição ela é muito importante, eu sou a favor da restrição, pra gente chegar no nosso objetivo. Então, todo paciente que entra na minha sala fala assim, eu vim aqui porque eu quero emagrecer. Pra quê? Qual é o seu grande objetivo? Então, assim, o grande objetivo dele era perder 10 quilos. Ele falou, eu quero perder 10 quilos. Ele realmente precisava perder 10 quilos para ganhar a saúde metabólica. E ele focou, gente. A gente fazia churrasco aqui em casa. Como eu falei, esse meu amigo trazia arroz, a gente comprava pão de alho para receber as pessoas. Ele não comia cerveja. Ele ficou focado 3 meses. A gente ia para os restaurantes que a gente podia comer as coisas. Então, assim, foi focado. Depois que ele virou a chave, é o que eu falo da virada de chave. Por isso que eu falo, o meu método, eu falo sobre 3 princípios, né? Primeiro, a gente adaptar o nosso corpo, mudar esse metabolismo. O segundo, o ciclo de reestruturação corporal. Então, você começa a perder as roupas, você fica tudo caindo. E o terceiro é você implantar o Mindset, o Keto Mindset, né? Então, depois que ele fez isso tudo, ele falou, agora eu vou liberar algumas coisas que eu gosto.
E aí eu vou sentindo até onde eu posso ir, porque cada um vai ter seu limiar. Né? Será que todo mundo pode fazer no final de semana? Provavelmente eu, como mulher, questão hormonal e tudo mais, talvez eu não tenha uma boa experiência fazendo escapada estratégica sábado e domingo o dia inteiro. Inclusive, às vezes eu me abstenho de fazer um fim de semana. Esse fim de semana eu vou continuar cetogênico. No outro fim de semana, hoje eu vou ficar só o sábado. Domingo eu não vou fazer nenhuma extravagância. É saber seu limiar. Cada um vai saber, vai encontrar. Feliz. Pode comer carnívora e gorduras boas? Deve. Lua, beber água com refeição interfere negativamente na digestão? Mito e aí? Que é o cirurgião de gastrointestinal aqui, ó, de barriga. Não faz sentido, né? Veja só, gente. Por falta de sentido que essa resposta é negativa. Eu bebo água durante a refeição. Eu dou água para os meus filhos, tá? Inclusive, quando eu comecei a fazer a introdução alimentar, eu fiz alguns testes. Então, quando eu dava água para eles durante a introdução, eles comiam um pedacinho da comida e eles bebiam uma aguinha. Depois eles voltavam a comer. Quando eu não dava água, eles comiam e largavam, não queriam mais comer. Era como se a água ajudasse, inclusive, eles na introdução alimentar. Eu como bebendo água. O que é que acontece? A água, para algumas pessoas, ela pode preencher o estômago e a pessoa não comer a quantidade de comida que precisa comer, a quantidade de necessidade proteica, né, a quantidade de calorias. Então, é como eu falo, não existe uma regra fixa, né? Mas quando a gente fala interferir negativamente na digestão, não. Se fosse assim, uma canja de galinha seria a coisa mais indigesta do universo. Exatamente. Né? Qualquer sopa, seria a coisa impossível de digerir, então. Que é praticamente água e a proteína, né? Olha lá, uma carnívora botou. Que bom, a carnívora salvou minha vida. Mas super concordo com você. Já respondi Isabela. Você calcula cetogênica para perda de peso. Priscila, cetabolista. Ó, Pri é uma das minhas alunas do cetabolismo que mudou a alimentação da casa dela. Aí, de Miguel, filhinho dela. Tem várias vidas ali de Miguel. Comendo chocolate 80% cacau, comendo direitinho, falando coisas das aulas que Priscila assiste. Muito bacana. Aí, olha, o depoimento dela. Eu sou só alegria depois do meu curso cetabolista. Muita saúde, menos 8 quilos. Fora os outros benefícios, como voltar para a musculação. Rumo à carnívora. Por enquanto, sou cetogênica como o Dr. Léo. Gente, precisamos ir. Nossos filhos já jantaram. Sinto muita cólica com folhas. É normal? Para algumas pessoas, sim. Tem gente que não se dá bem com folhas. Mas resolver. Resolver é fácil. Aí é só não comer. Como é que eu ficava quando eu comia as folhas? Ficava brincando que tava grávida. Ficava brincando que tava grávida. Retirei tudo, tô só na carne. Em quanto tempo é o ideal para colocar novamente os ovos? Depende. Qual foi o intuito? Qual foi o porquê que você tá só na carne? Pra saber que você tem alergia. Ela falou. Aos ovos? Ah, tá. Pra saber se tem alergia. Bom, fica ali uns 20 a 30 dias só nas carnes. Depois insere só os ovos. E depois insere só os ovos. De preferência, insira só as claras. Depois você insere só as gemas. Pra ver. Não, só as gemas não, né? Insere só as claras. Uai! Insere só as claras e depois o ovo inteiro, né? Pra ver se é alguma coisa na gema, tá? Cetogênica para hipertrofia e definição tem no seu curso também? Bom, gente, o curso nas aulas gravadinhas não tem uma aula cetogênica para hipertrofia. Nas aulas gravadinhas tem uma aula onde você vai aprender a calcular as suas necessidades proteicas, tá? Para perda de peso ou para ganho de massa muscular. Não tem uma aula específica, você vai aprender a fazer. Mas
eu sempre levo para os nossos encontros. A cada 15 dias eu faço encontros com os meus alunos. E eu levo temas que eles pedem. Então, agora a gente está num tema que é interpretação de exames bioquímicos. Então, por exemplo, se você fosse Dani, se você fosse minha aluna, que é tabolista, e falasse, Lua, eu queria uma aula como fazer a cetogênica para hipertrofia. Ótima ideia ali pra gente fazer. Faz um desafio a ela. Se você virar catabolista, sua primeira live vai ser sobre hipertrofia. Pronto, falou seu Leonardo Resolveu? Ferrari. Ela falou, sou nova no seu Insta e adorei. Seja bem-vinda, Dani. Eu também, Lua, sou da África hoje. Como bem, graças a você. Sou da África. Hoje, como bem, graças a você. Já perdi muito, deve ser, né? Obrigada por tudo. Obrigada a você por esse depoimento maravilhoso, esse feedback, que a gente fica do lado de cá sem saber se a gente está fazendo certinho, se a gente está conseguindo ajudar. Então, esses feedbacks são muito importantes. Nossa próxima viagem podia ser África. Tem um lugar bom na África. Lua, sou recém-formada. O conselho não te incomoda? Por enquanto, não. Faz alguma coisa de errado? Eu acho que eu não faço nada de errado, não, gente. Incomoda que eu falei. Pode até tentar. Mas incomodar. Adapto primeiro e depois vou no consultório. Participei do seu primeiro grupo. Do desafio? Deve ter sido Ketolua. Deve ter sido Ketolua. Te espero, Isa. Eu tenho muitos pacientes que viraram alunos do catabolismo, porque às vezes não, na maioria das vezes no consultório a gente não consegue passar tudo, né, gente? Uma hora e pouquinho de consulta, a gente não consegue passar tudo o que a gente precisa para mudar a vida daquela pessoa. Então acaba que o catabolismo, principalmente os pacientes que já saem com essa estratégia, acaba sendo um complemento da consulta. Assim como eu tenho alguns alunos que se tornaram os meus pacientes também, porque quiseram lapidar melhor, quiseram acompanhamento mais individual, mais de pertinho, e aí se tornaram meus pacientes. Então eu vejo que uma coisa complementa a outra, sabe? Eu acho que não precisa. Eu acho que o catabolismo ele é montado para... É um misto de autossuficiência com o apoio das lives. Isso. Né? Mas a pessoa às vezes quer um contato maior, quer um approach diferente, alguma coisa específica, algumas vezes alguma demanda específica, alguma comorbidade, alguma coisa que a pessoa quer, né? Mas o catabolismo é autossuficiente. Exatamente. Gente, já vamos, tá? Foi ótimo conversar com vocês. Vou comer, aí olha, era pra ter comido lá, minha programação era pra ter feito, hoje eu tô no Tio Med, hoje era pra ter comido o que eu tinha programado lá para as 17 horas, são 18h37, batendo um super papo aqui com vocês, conversando, agora eu vou comer, ficar com os nossos filhos, porque rotina de escola, a gente tem que botar eles na cama cedo. Pois é, já tá na hora. Já tá na hora. Viu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Quando o nosso vídeo completão do OMED estiver disponível no YouTube, para que vocês vejam ali o passo a passo do que foi feito, das refeições, da variação do peso durante o processo, dos depoimentos de pessoas, enfim, aí eu falo com vocês, coloco aqui, tá bom? Beijo, 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 obrigada aí todo mundo, tchau!